Sim, amantes do carnaval, estamos de volta agora na segunda temporada, preparando-nos para o Carnaval 2026. Galera, nossa primeira temporada foi um arraso. Muito obrigada pela sua audiência e principalmente pelo seu apoio. E graças a você, nós resolvemos fazer essa segunda especialíssima temporada com convidados que eu sei que vocês vão amar. E aguardem as novidades que nós estaremos realizando, se Deus quiser, lá no AMB, a partir do início dos ensaios técnicos que vocês amam, que vocês adoram. E hoje estamos aqui mais uma vez gravando diretamente dos estúdios da Diamondcast. Sim, se você precisa fazer alguma coisa relacionada a audiovisual, chame os meninos, porque eu tenho certeza que você vai amar o trabalho dessa galera. E falando que você realmente viu o nosso trabalho dentro do Amantes do Carnaval, eu sei que eles vão fazer aquele tratamento VIP que tanto você merece. Beleza? Bora colocar samba nessa conversa, porque assim, olha, eu não tenho nem como falar deste convidado de hoje. Já desde a primeira temporada, a gente estava num processo de namoro, mas infelizmente por conta da agenda, que é sempre cheia do cara, porque o cara é pesado, a gente não conseguiu, mas agora nós trouxemos ele, que traz a realeza africana no nome, porque até o nome dele é magnânimo. Senhoras e senhores, eu estou com o presidente da Fena Samba, o meu amigo Cachito Campos. Aplausos! Cadê os meus aplausos? E aí, Cachito Campos? Obrigada por finalmente aceitar o nosso convite. Daniela, depois dessa apresentação, meu Deus do céu, estou muito feliz, né, de a gente poder fazer essa troca, bater esse papo, conversar um pouquinho sobre as nossas histórias, né, no Carnaval. E é isso. Mas essa sua apresentação foi algo que... Não, mas ela é merecida, porque você realmente é uma figura muito querida e uma figura muito elogiada no nosso meio do Carnaval, admirada principalmente. E a gente vai começar falando um pouquinho desse nome, né? Uns falam Cachito, outros falam Cachitu. Mas de onde vem esse nome? Eu sei de onde veio, né? Mas eu quero que você fale um pouquinho da origem desse nome, porque ele já é especial até no nome. Com certeza, me dá uma personalidade, né? Eu sou o único, né, no mundo que tem esse nome, né? Esse nome vem de Angola. É uma forma de chamar um bebê do povo Kibundo, que é um dos povos ali que habitam esse país. Um país que tem uma ligação com a gente, né, por conta da nossa cultura, pelo que a gente faz, né, pelo samba e logicamente, pelo carnaval. E eu tenho muito orgulho, né? Foi uma inspiração do seu Zé Carlos de Campos, meu pai, né, que inclusive foi o que me trouxe para o carnaval, né? Embora a minha família seja do carnaval, seja do samba, seja do vai-vai. Mas foi meu pai, né, que me inspirou, eu e o meu falecido irmão, a viverem, né, essa vida que a gente tem de 24 horas de carnaval, de samba. E eu tenho muito orgulho do meu nome. Ele traz a carga ancestral no nome e, com certeza, você honra toda essa ancestralidade no seu trabalho. Obrigado. E você citou o seu irmão, que eu não vou chorar, eu não vou me emocionar, porque era um amigo muito querido, Lorival Campos, um grande dirigente do nosso carnaval, que, para quem não conhece, vale a pena pesquisar a história dele. Foi um grande homem, um gentleman, educadíssimo, entendia muito de carnaval, fez uma história linda dentro do Vai-Vai e também dentro da Liga das Escolas de Samba. É uma pessoa que, infelizmente, Deus acabou cedo, levando né? muito cedo. Muito mas eu tenho certeza que, de onde ele estiver, ele está com muito orgulho, com né, certeza, de tudo que continua sendo construído. E ele está aí do seu ladinho, ajudando no seu trabalho, porque o homem era inquieto também, né?
Não paravam um minuto. Com certeza, com certeza. As pessoas geniais, né? Muitos deles, né? Nem todos, mas muitos deles vão embora cedo, né? Eu acho que é do tamanho da genialidade. E o Lorival embora eu seja mais velho, né? Muita gente achava O contrário. que o Lorival era mais velho do que eu. Mas a gente sempre teve uma afinidade muito grande, né? Nós dois, a gente gostava das mesmas coisas, gostava do mesmo time de futebol, era apaixonado pelo Vai-Vai. E isso o Lorival acabou até mais cedo do que eu, revelando isso para o mundo, né? Eu sempre fiquei mais nos bastidores, nesse processo de organização do Carnaval. E essa minha veia vai-vaense, embora eu desfilei antes, né? Eu saí... A primeira vez que eu saí no Vai-Vai foi em 91, no primeiro ano do Sambódromo, na bateria. Já na bateria tocando surdo? Já na bateria tocando... Não, aí, na verdade, o toquei cara tamborim. Destrói no surdo. Ah, você toca tamborim também? Então, não tamborim sabia. Também. Comecei no tamborim, escondido da dona Cleonice, nossa mãe. Mas aí, na verdade, foi uma passagem, né? E voltei para o que eu já estava fazendo lá na UESP, na organização do Carnaval. Então, isso ficou um pouco escondido. E o Lorival, logo que ele participou mais ativamente no Carnaval, logo no primeiro ano que ele estava na Liga, ele já foi para o Vai-Vai, convidado pelo Fernando Penteado. Sim. Começou na área dos compositores, sim, foi crescendo. E aí era um genial diretor de Carnaval e faz muita falta mesmo. Nossa, muita. Aprendi muita coisa com ele. Falando de Vai-Vai, essa paixão de família, né? Essa paixão que vem de berço e que continua. Continua. Você continua sempre ali, arruma um tempinho na agenda. A gente olha ali na bateria. Ah, ele tá ali, ó, tá com o surdo na mão, tá tocando. Verdade. E tá literalmente ali tocando com muito amor, né? Realmente esse amor, essa alma vem de família e ela vai continuar através dos filhos de vocês? Eu acho que vai continuar. Eu acho que talvez diferente da gente, né? Isso é uma coisa que a gente discute no samba, né? Como é que os nossos filhos vão encarar essa paixão que a gente tem, né? E eu percebo pelos meus filhos de outros amigos, que, infelizmente, não é da mesma forma. E isso eu acho que a gente precisava debater mais, discutir mais o caminho que a gente quer levar para o samba. Como perpetuar, né? Ou perpetuar. Então, essa questão nossa, assim, familiar, na verdade, foi um acordo que nós fizemos com a minha mãe, né? Que não era muito a fim do samba, do carnaval. E ela contava o porquê ela não tinha muita afinidade com o carnaval. Né? A minha família, né, fundadora do Vai-Vai, meu avô e meu bisavô, né, Sardinha, Alexandre Benedito Sardinha e Lorival de Almeida, fundaram a escola, mas até pelos processos culturais, pela questão de preconceito mesmo, acabaram se afastando um pouco da escola. Né? A visão que se tinha anos 40, anos 50, de quem fazia samba e fazia carnaval era muito ruim. Por isso que eu valorizo muito aqueles caras que lideraram as escolas de samba nesses anos, né? Que eram resistência mesmo, camisa, né? Pé rachado no Vai-Vai, Madrinho Anice, né? Que além de tudo era mulher e, exato, né? O Seu Nenê, Mala e outros, né? Que foram vindo depois, né? Liderar uma escola de samba era um fardo muito difícil. Então, a minha família foi se afastando, mas esse amor, Daniela, nunca saiu. Então, eles iam para São João, iam para Ibirapuera, ou nos locais onde tinha o desfile, na Tiradentes, que aí já é da minha época. E, na época, não tinha muita estrutura. Então, minha mãe falava que uma escola, às vezes, para passar, demorava 5, 6, 7 horas e ficava na corda, maltratado pela polícia. E isso, na minha mãe, fez muito mal. Exatamente. Né? Cavalaria, né? Cavalaria, dos cavalos, outras coisas. Então, era acompanhar um desfile de escola de samba era um sacrifício. Né? Então, minha mãe tinha um pouco dessa dificuldade, mas ela entendeu o nosso amor pelo carnaval. E, como eu te disse, isso veio pelo meu pai,
Porque meu pai veio do interior, veio para São Paulo, estudou e fizeram a mesma faculdade, ela e meu pai, né? Mas ele fazia a parte do movimento negro, né? E esse grupo de grandes intelectuais se encontraram na UESP. Olha como as coisas são. Olha, o que é o universo, né? Com o Geraldo Filme. Olha só. Que o Geraldo Filme, ele era um multimídia do carnaval. Sim. Né? Então, e do samba e da cultura brasileira. Então, o Geraldo, ele trafegava em várias áreas da cultura e da intelectualidade negra. Em um tempo que a gente nem tinha internet, não tinha essa quantidade de veículos de comunicação, mas tem alguns especiais, até vale a pena para você que não conhece, sim. Também dar uma olhada no YouTube, algumas coisas sobre o mestre Geraldo Filme que vale a pena você conhecer. Sim. Então, eles se encontraram na UESP na época que a UESP uniu o carnaval, porque ela não nasceu com todas as entidades do carnaval, a UESP em 73. Ela foi fundada por jornalistas. O carnaval sempre teve uma veia na organização ligada aos jornalistas, rádio, né? O grande Evaristo de Carvalho foi presidente da federação, e a federação acabou não andando, e depois, isso nos anos 60, e depois nos anos 70, um grupo de jornalistas, Renatão da Rede Globo, Moraes Sarmento também nesse processo, e outros jornalistas fundaram a UESP. Então, uma parte do carnaval foi para a UESP e outras associações ficaram com as outras escolas. E aí, na gestão do Geraldo Filme, em 75, uniu todas as escolas da UESP. Essa união demorou... Essa união durou 10 anos, 10, 11 anos, até a fundação da Liga em 86. Né? E o meu pai foi para a UESP. E o meu pai era o cronometrista dos desfiles. Olha só. E aí a gente começou a acompanhar ele na cabine de jurados, bem pequeno. Eu com 10, 11 anos, o Lorival, eu e meus outros 2 irmãos, a nossa diferença é de 3 anos, certinho. Né? E a gente ia junto, acompanhava meu pai, e foi aí que a minha história começou. Vem desses bastidores, vendo montagem, organização. Meu pai falando que a gente tinha que participar dos processos de organização do carnaval. A gente... Enfim, até que numa dessas insistidas do meu pai, ele obrigou a gente a trabalhar no carnaval. Graças a Deus que esse pai... E aí, em 86, o carnaval de 86, tinha 15 anos ainda. Daniela, eu comecei a trabalhar na UESP, nos desfiles de bairro, na Vila Esperança, na Vila Prudente, na Yaya Mello, ali perto da favela, ali um pouquinho mais para frente, onde é o terminal de ônibus e o metrô. Ali era o desfile dos blocos. Então eu conheci ali Flor de Lis, conheci Não Empurra Que É Pior, né? Era o grupo 1 de blocos, vamos dizer assim. E aí essa minha trajetória durou na UESP por 31 anos. Pois é, era isso que eu queria agora entrar nesse assunto, porque a gente falou um pouquinho de vai-vai, né? Que é a sua paixão. E eu considero a UESP ali como se fosse uma irmã sua, uma entidade que faz parte da sua família também, por conta dessa sua relação com o seu pai. Mas a UESP é a sua vida também ao longo desses anos. Foi a minha vida, com certeza. E eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como que, afinal de contas, você se tornou um dirigente da UESP, né? E que você falasse também um pouquinho sobre essa entidade e como foi a sua passagem por lá, solidificando uma nova estrutura, dando um novo olhar, um novo tratamento a essa entidade. Perfeito. Na verdade, na UESP, quando eu entrei na UESP, logo no meu primeiro carnaval, eu tive alguns encontros que foram decisivos para a minha vida futura no samba e na própria UESP. Então, a primeira pessoa que eu fui falar, que eu encontrei, foi a Leia. Edileia dos Santos. Maravilhosa, Leia. Um beijo pra Leia. Beijo. Aliás, a Leia acho que vai vir também aí nas próximas temporadas. Ela tem muita história. Respeito muito, né? Uma mulher sambista e dirigente em um meio que é totalmente ali, né? Numa época que era
praticamente Não existia. só homens, Era né? só Hoje, homens. graças a Deus, a Era gente só tem homens. várias presidentas, né? Inclusive, assim, quem conhece a Léa sabe daquele jeito dela, aguerrido, bravo e tal. É por conta dessa época. Pra Porque a Léa, sobreviver. ela era secretária, foi secretária do Betinho, entrou com o Betinho, da Nenê. Depois ficou com... Eu já peguei ela já na gestão do Eduardo Joaquim. E ela era a única mulher trabalhando com aquele monte de homem. A UESP tinha 100 escolas de samba na época. Tudo lá. Escolas de samba. E a Léa, eu encontrei a Léa, parecia um bicho, assim, para controlar, para as pessoas respeitarem, a mulher tinha que se impor. E se você vê as dirigentes que vieram dessa época, Magali e outras, eram todas muito firmes. Porque se você não né? for reativa em alguns momentos, você Sim. acaba não sobrevivendo. A Madre Eunice ainda estava. Olha só. Né? Inclusive, quando eu comecei no carnaval, o Lava Pés desfilava na Tiradentes, né? Então ainda estava entre os principais grupos, mas desfilando o concurso. Ah, sim, né? não concorria. Isso. Então, assim, no primeiro desfile, conheci... no primeiro momento, conheci a Léa e depois conheci o Robson de Oliveira sendo presidente do Flor de Lis. O que aconteceu daquele desfile? Como eu morava na Zona Sul, eu morava perto do Barroca. Né? O Barroca ainda era na Vila Mariana, ali naquela região da Vila Mariana. Eu morava em frente onde a Barroca nasceu, que era a Portuguesinha da Vila Mariana. Né? Inclusive, a Barroca chegou a ensaiar lá na Portuguesinha, bem no começo e tal. E o Robson me convidou para o Flor de Lis. Então, já em 86, eu tive uma vivência na produção do carnaval, fazia contagem de componentes, e depois fui conhecer um bloco carnavalesco, uma entidade. Essas pessoas que eu acabei sucedendo, porque o Robson virou presidente em 93. Sim, da Liga. Da UESP. Da UESP. Da UESP, com a Léa sendo a diretora de carnaval dele. E eu era quase como assessor ali da Léa. A Léa virou presidente da UESP em 97, já com essa pessoa aqui, já falando muito. Eu falava muito para a Léa, vamos, o Robson está indo para a Liga. Porque o Robson chegou a ser presidente da Liga, presidente da UESP e vice-presidente da Liga. Por ao alguns mesmo meses, tempo. ao mesmo tempo. Né? Porque estava terminando o mandato e ele já estava eleito lá na Liga junto com o Elmar. E aí a Léa assumiu em 97, foi a presidenta de todas as entidades do carnaval, a única mulher, e a que ficou mais tempo, que acho que vai ser superada pelo sobrinho dela, o Nenê. Né? O Nenê foi meu diretor de carnaval, né? Então eu fiquei esses 12 anos da UESP, fiquei um tempo fora no AMB, voltei para a UESP e assumi em 2009. O Nenê era o meu diretor de carnaval, né? Que, aliás, o Nenê vai estar conosco nessa temporada. Aguardem o programa do Nenê, que vai estar incrível. Fazendo um trabalho sensacional. O Nenê é uma história também muito legal. E fiquei na UESP, assumi em 2009, né? Foi um momento difícil da UESP, questões financeiras e muita dificuldade. Em 2009, a gente parou de assinar o contrato de carnaval. Nossa. Na verdade, isso foi em 2010, isso. Então, eu assinei, Castu Ricardo Campos, assinei um contrato só. Os outros, hoje a gente fazia por um ano, nós fizemos com o apoio da Liga, assinamos dentro do contrato da Liga, e nos outros anos pelo um conselho de presidentes, né? Então, tudo isso acarretou em dificuldades. Mas a gente construiu muita coisa, enfim, muita coisa eu construí ainda na gestão da Léa, né? Então, eu participei da fundação da Embaixada do Samba, da mudança da organização dos critérios de julgamento do Carnaval de São Paulo. Sim. Fiz isso na UESP. A UESP sempre foi pioneira nos processos. Né? Então, por exemplo, o quesito harmonia, que era julgado por dança, pela música, né? pelo samba enredo e pela dança e pela harmonia. Aí depois que desmembrou. A gente separou. Né? O Rio de Janeiro já fazia isso, tal, e a gente separou isso em 2009. Né? E como que você conseguiu, dentro de um período de dificuldade, enxergar uma possibilidade
e enxergar a UESP como uma potência. Eu queria entender um pouquinho a cabeça desse dirigente que está vendo ali tanta dificuldade, tantos problemas, mas mesmo assim não desiste e enxerga uma luz no fim do túnel como uma possibilidade real. Na verdade, são os ensinamentos que a gente vai pregando. Eu estudei muito a vida da UESP, a história da UESP, as pessoas que estavam na UESP. A UESP era uma escola que toda a velha guarda de São Paulo, antes de existir embaixada, já passava por lá. Então, era normal você chegar na sede da UESP, você via o seu Nenê, você via um Chiclé, né? Você via um outro dirigente, enfim, alguém do camisa. Era normal, né? E naquela época, inclusive, assim, não tinha muito diálogo entre os mais jovens e os mais velhos. Mas era só você observar, né? Então, assim, mesmo com a UESP, sem as principais escolas, né? As escolas do Grupo Especial, né? Que foram saindo. Primeiro saiu o Grupo Especial, depois saiu o Acesso 1 hoje, e no final da minha gestão, no início do Nenê, saiu o Acesso 2. Mesmo sem essas 34 escolas que hoje estão na Liga, a UESP é uma potência. Por quê? Porque ela forma, né? Eu sempre costumo fazer algumas analogias com o futebol, que é uma coisa que eu gosto muito. Na UESP é onde se forma, né, como uma categoria de base forma um jogador. Sim. Né? Nenhum jogador nasce pronto com 20 anos, com 22 anos. Ele vem... se descobre o talento dele, a força dele ali no sub-11, sub-12, sub-13, 14, enfim. E a UESP é a mesma coisa. Então, se você formar uma boa escola de samba, com a base, né? A gente não precisa formar ainda, talvez, do ponto de vista visual, essas coisas, mas formando uma base de escola de samba, você vai ter, no futuro, uma grande escola. Mancha Verde, né? Sim, passou por lá. Passou por lá, Dragões da Real, passou por lá, Império de Casa Verde, passou por lá. E não é que passou, simplesmente passou. Eles tiveram os conhecimentos. Tanto é que, se você olhar a Mancha Verde, ela se estrutura como uma escola de samba. Uhum. Se você olhar Dragões, que veio depois, ela se estrutura como uma escola de samba. E eu estou falando de duas escolas de samba que têm origem no blocos, futebol. né? E também como blocos e como originária no futebol. Uhum. Né? Inclusive com os vícios. Eu estou falando isso porque eu fui presidente de escola de samba de torcida, eu fui presidente da Camisa 12. Né? Então eu sei os vícios e sei também que é uma grande usina de produção de bons sambistas. Né? Então, assim, essas vivências, esses processos me ajudaram na construção, inclusive pegando o momento difícil do carnaval. Mas na UESP se constrói coisas boas. O movimento de velha guarda renasceu a partir de um processo criado na UESP, que foi a Embaixada do Samba. Que a Embaixada do Samba, deixa eu te contar aqui uma história, ela nasceu porque o concurso de cidadão e cidadã samba estava, vamos dizer assim, meio que avacalhado, vamos dizer assim. Né? E aí nós reunimos um grupo de grandes sambistas, mas que ainda não eram o topo, O seu Nenê, por exemplo, ele não é fundador da Embaixada. Ele veio depois para a Embaixada do Samba, porque ele já estava num grau acima. Uhum. Mas nós pegamos grandes sambistas na época. Um panteão ali, que já era velha guarda. Vamos fechar aqui numa academia, né, de baluartes do carnaval e vamos tirar o cidadão e cidadão samba desse corpo de trabalho. Né? Porque aí, para dar força, então deu força para o concurso de cidadão. Também eu vou ser sincera, samba. eu ficava com o meu coração apertado no momento do concurso. Porque como que você vai escolher num concurso, né, esse grande baluarte? Porque eu cheguei a presenciar concursos dificílimos, porque eram maravilhosos. Assim, eram pessoas incríveis concorrendo, que você fala assim, não, como que eu vou dar faixa para um? Né? Uma faixa como cidadão ou cidadã samba. Era dificílimo. Muito complicado, muito complicado. Muito. Inclusive, acabamos com essa ideia do concurso
do ponto de vista físico, né? Do competitivo Tem que mesmo, sambar, né? Tocar o tem que- instrumento, era uma coisa assim, né? Era uma coisa assim. Tinha comunicação. E o sambista necessariamente não se dá, às vezes, porque tocam. É um exímio tocador de instrumento de Sim. samba, ou porque é um grande cantor. É ou pela porque- história, né? É pela história, construída. né? Pela Daí Dona construção. Maria Aparecida Urbano. Um carnavalesco né? pode ser, porque ele é o Claro, sambista claro. também, né? Então, a gente construiu, vamos dizer assim, uma reorganização nesse movimento. Eu pulo aí para os meus anos, que é a história do passista. Quando a UESP começou a organizar o concurso Miss UESP, o Passista de Ouro e a Rainha do Samba. Porque o passista, ele estava, até pelos processos do carnaval, muito rápido, muito... Então, acabou ela show, acabou o destaque. Hoje está voltando de outra forma, né, com essas musas e tal. Mas antes entre as alas, era uma área meio que dos passistas. A figura pessoal do com malandro pandeiro, do sambista mesmo, né? E a gente reconstruiu isso no Passista de Ouro, né? E também deu vozes às escolas que não têm tanta fama, quando a gente elege uma rainha do samba de escolas de samba que formam componentes, né? Então, hoje, o maior concurso, e continua sendo, mesmo o concurso da rainha numa nova fase, hoje com a Liga e tal, hoje ainda é o maior concurso em quantidade, em estrutura, continua sendo o Rainha do Samba e o Passista de Ouro. Então, são processos que a gente construiu dentro dessa nossa vivência, né? Ou auxiliando outros presidentes, ou na minha própria gestão. E você fala de uma maneira tão apaixonada pela UESP, e eu sei do vínculo que você tem até hoje. E eu quero entender um pouquinho como que foi essa saída da UESP para algo macro, para algo absurdamente macro, e que nós, sambistas, também temos muito orgulho de você, que é a questão da FENASAMBA. Sim. Então, eu queria entender um pouquinho dessa transição. Como que eu saio ali da Bela Vista, que é a sede da UESP, e resolvo ganhar o Brasil. O mundo! Então, essa história... A FENASAMBA também nasceu de construções dentro da UESP. Eu vou tentar resumir, porque essa história é bem longa. Ela começou na gestão da Leia, no final dos anos 90, quando nós fomos a primeira vez para Brasília. Fui eu e a Leia, sem dinheiro e tal. A gente foi para ver uma questão da família dela, uma questão particular ali do que ela tinha que resolver em Brasília. E nós fomos visitar a Fundação Palmares, que tinha uma paulista, que era na época, a esposa do Moisés da Rocha. Ah, sim. Já vou lembrar o nome dela. Não, meu Deus do céu, já vou lembrar o nome dela. Eu lembro do rosto dela também, mas eu não lembro do Isso. nome. Que eu lembro que a gente se encontrava, às vezes, no AMB, às vezes, que o seu Moisés ia. E a gente foi prospectar possibilidades de recursos, de projetos, porque a UESP sempre foi uma usina também de ações fora do carnaval, né? Uma relevância política, né? Com certeza. Muito importante. Né? Isso a gente já tinha um entendimento da importância do carnaval como braço político, cultural, econômico do país. E que uma importância intelectual mesmo. E que precisava ser assistido melhor pelo nosso país. Foi uma época que o governo do Estado, que até 96, 97, apoiava as escolas de samba, parou de apoiar. Então, o único recurso que o carnaval tinha era da prefeitura. E um outro movimento que acabou dando na FENASAMBA foi um processo de desgaste da FESEC, né? A FESEC. Que a FESEC nasceu nos anos 80, final dos anos 70 para os anos 80, como uma federação mesmo de articulação do setor do carnaval no Estado, né? Mas que, por uma série de situações, até para se manter mesmo, acabou fixando só no processo de julgamento do desfile, ou avaliação, que é um termo também que a gente começou a usar na UESP, já
né, Até em outras cidades, né? Isso. Então, esse processo de avaliação, ele dá muito desgaste. Porque tem escola que gosta, escola que não gosta, vai em cima da liga, né? E isso, o papel da FESEC como órgão gestor de políticas para o carnaval, praticamente naquela época tinha acabado. Então a gente começou a ser procurado por outras cidades, também para fazer julgamentos, mas para diálogos, para construção de políticas, de força mesmo, para eles poderem colocar o carnaval. Esse processo de organização, né? Porque tem muitas cidades que têm o carnaval, mas não tem uma organização consolidada. Sim. Então, a gente já tinha um olhar para fora da cidade de São Paulo. Essa é a grande realidade. E acompanhávamos o carnaval no interior e tal. Enfim, eu assumo a UESP e começa um movimento no país, que começou no Rio Grande do Sul, que você conhece bem. Tem muito carnaval lá, fora da capital, no interior. Sim, fortíssimo. Né? É o estado que tem mais desfile de escola de samba. É mesmo? Que bacana. Você tem ideia de quantas cidades tem no Rio Grande do Sul que tem carnaval? Na FENASAMBA a gente deve ter umas 15 cidades, né? Mas no estado deve ter mais de 40 cidades que fazem carnaval. Olha só! De 40 a 50 cidades fazem... E não é que fazem uma apresentação de uma escola de samba, concurso. Sim, né? Eu tive a como oportunidade Uruguaiana, Cruz Alta... Eu fiquei apaixonada Pelotas, nesses últimos anos. Canoas, enfim. Tanto é que as cidades do entorno de Porto Alegre desfilam no Carnaval de Porto Alegre e fazem eventos nas suas cidades, uma grande maioria. E o carnaval organizado, né? Sim, com público, e até mesmo trazendo profissionais de fora. De fora. Eu sou completamente apaixonada pelo Carnaval do Sul. Tive a oportunidade de fazer alguns, Cruz Alta, Alegrete, mas meu coração está em Uruguaiana. Sim. Não tem como deixar de falar. Imperadores do Sol, minha escola. Grande campeã. Grande campeã do carnaval. E com seu trabalho. Então, quando eu assumo a UESP, esse movimento começou a se alastrar de conversas com outras capitais, né? Que outras cidades que fazem carnaval. Em 2013, houve uma audiência pública na Câmara dos Deputados para se discutir a cadeia da economia do carnaval. Então, já se tinha uma tese voltada para essa questão, que o carnaval era uma cadeia, né, de negócios, de oportunidades, de cultura e de dinheiro, né, específica, e que isso gerava um impacto muito grande no turismo, enfim. E aí eu participei ativamente da construção dessa reunião, participei na mesa de debates. Para fora disso, nós tivemos reuniões com os ministérios, e aí eles fizeram a provocação final. O governo, naquela época, topou discutir com a gente políticas que envolvessem o governo, que dessem estrutura para que o governo participasse também das atividades carnavalescas, das escolas de samba, só que a gente tinha que criar um ente federativo para fazer esse debate. Não podia ser Rio de Janeiro, São Paulo, separado, né? E isso foi um polo. E se você pegar a formação do Carnaval de São Paulo, das ligas carnavalescas, a partir dos anos 60, foi isso. Faria Lima, em 67, 66, 65, chegou para a escola de samba e falou: não dá para me receber mais de Inocêncio Mulata, o Seu Nenê, a Magrinho, o Enício, o Mala, de cada vez, falando por todo mundo. Se organizem, criem uma entidade e um fala por todos. Foi aí que foi criada a federação, na época, e depois o ESP, Liga. Foi o mesmo processo com a criação da FENASAMBA. Que bacana. Nós começamos, porque aí você precisa... Primeiro que o Brasil é um país enorme, né? Por sorte que essa nossa época, a gente já tem tecnologia para poder falar daqui de São Paulo, com o Rio Grande do Sul, com o pessoal do Norte, do Nordeste, né? Enfim, mas mesmo assim é difícil. E depois criar
o nosso povo, às vezes, é normal. A gente é difícil, o concurso, às vezes, vai separando a gente e tal. Então, criar uma unidade para como é que ia ser esse diálogo, quem iria representar, enfim, caber os carnavais. Porque o Carnaval do Rio de Janeiro, do Grupo Especial, até do Acesso 1 de São Paulo, da Série Ouro e do Grupo Especial do Rio de Janeiro, é um carnaval que é completamente diferente de outros carnavais. Sim. Então, você tem carnavais, do ponto de vista econômico, de estrutura, de tradição, gigantescos. Você tem carnavais médios, né? Que são muito tradicionais, mas não tem tanto dinheiro. Isso eu colocaria o ESP, colocaria a Superliga lá do Rio de Janeiro, da Intendente, e algumas capitais, né? Nesse mesmo balaio, né? E você tem carnavais que não têm tanta força política e não tem tanta repercussão, né? Até mesmo pelo próprio tamanho da cidade, Sim, pelo aporte ali também financeiro que as prefeituras também dão, né? Como é que esses carnavais se falam? Nossa. Né? Agora que a gente está começando a entender que precisa haver um diálogo, que uma cidade depende da outra, mesmo o grande carnaval. E que uma cidade pode ajudar a outra pode ajudar também, a outra. né? Um carnaval a FENASAMBA está construindo essa teia, vamos dizer assim, né? Nesse formato. E até eu falei para o Tomate na Conasamba, o Tomate esteve na Conasamba, e quando a Liesa se filiou à FENASAMBA, eu falei assim, vocês não precisam da FENASAMBA. A FENASAMBA precisa de vocês. Mas é importante vocês, como um gesto político do movimento, vocês estarem agregados nesse movimento. Então, foi aí que a gente construiu esse diálogo. Demorou 4 anos entre a reunião de 2013 e a fundação da FENASAMBA na Carnavalha, que era uma feira de negócios que tinha no Rio de Janeiro e tal, que ali a gente fundou no dia 15 de julho de 2017. Acertamos esse formato. Eu já não estava mais no Carnaval. E eu queria, Daniela, assim, sendo muito franco, só nós dois aqui, Ninguém eu não queria vendo. mais essa parte de gestão, de organização, de política. Mas o bichinho pica. Eu queria de novo. tocar o meu surdo. Eu saí da UESP dia 31 de maio, procurei o Beto, Mestre Beto, Mestre da bateria do Vai Vai. que é uma pessoa que eu conheço, a família dele, o finado pai dele, seu Flávio. A gente estava junto no Flor de Lis. O Beto é da Zona Sul, é do Flor de Lis. E eu falei, Beto, eu quero ter o prazer de fazer coisas boas no samba. Então, eu queria fazer isso e tinha conversado com o Nenê para mim ajudar a cuidar do acervo da UESP. Então, eu queria falar sobre memória. Que é apaixonante, né? O centro de documentação. Isso, ali. eu queria fazer essas coisas no samba. Mas aí, o pessoal, eu era mais articulado mesmo, eu estava mais jovem que outras lideranças. O pessoal falou, você tem que ser o líder desse processo. E aí, eu sou meio louco e tal, sem dinheiro, sem... Como é que você constrói uma entidade sem nada? E desse tamanho, né? Os anos que eu fiquei na UESP, eu parei, por exemplo, de trabalhar, né? Completamente. Eu era bancário, enfim, estava aí no mundo e parei 15, 16 anos, entre 90 e 95, né? E até 2017 eu só cuidava de samba, né? Então eu queria também reestruturar minha vida, né? Um pouco fora do carnaval, mas aí o bicho pega, né? Enfim, eu já tinha pego, na verdade, né? E a gente não consegue sair. E aí eu assumi essa história de construir uma entidade, construir um diálogo nacional e, ao mesmo tempo, você tentar convencer um país, né? E quem cuida desse país, que ele tem que o carnaval é importante, né, para a identidade desse país e que a gente precisava ser mantido. Então, foi uma fase que o movimento de preconceito no país estava muito grande, essa coisa mais conservadora. Isso atacava as escolas de samba. Voltou uma marginalização, entre aspas, né, dentro desse cenário político do nosso carnaval. Né? Eu não quero falar em política, mas nós tivemos um presidente que não era afeito às escolas de samba,
Então, tinha que tentar dialogar com isso. Né? Tem várias questões aí dentro também, questões de intolerância, entendeu? Então, assim, foi um momento desinformação. difícil. E aí, nós saímos de 6 entidades. Vou tentar lembrar. O ESP, a Lieges de Vitória, a Uniesb de Brasília, a Liesf de Florianópolis, a Liespa, na época, de Porto Alegre e Manaus, se não me engano, e uma entidade aqui de São Paulo, de Guaratinguetá, o ESG, de Guaratinguetá. Essas entidades fundaram a FENASAMBA. Nós saímos de 7 pessoas, 7 entidades, no dia 15 de julho, para hoje a gente tem mais de 100 ligas de todos os estados, praticamente todos os estados que têm escola de samba. A FENASAMBA está estruturada, então nós estamos em 19 estados. Para além das ligas, que não ficou só o sindicatinho dos presidentes, patronal. A gente é um movimento do samba, então as associações de sambistas, tipo aqui em São Paulo, a MESP-BESP, CISI do Amanhã, a DESP, a Associação dos Destaques do Rio Grande do Sul, que lá destaque envolve todo mundo. Sim. Que tem importância no carnaval, puxador, mestre de bateria, rainha, musa, mas os destaques, tudo numa associação. A maior associação de diretores de harmonia do Brasil, que é a Sodeceg, do Rio de Janeiro. E aí, nessa linha, já tem Vitória, Associação de Vitória, Associação de Santa Catarina. Olha só. Enfim, velha guarda. E eu quero trazer, inclusive, as torcidas do carnaval, quero trazer para a FENASAMBA. Porque é um grande movimento político do samba brasileiro. É um outro viés, né? Nisso a gente já construiu leis, então tem uma lei... É isso que eu queria saber. Dentro desse cenário político, Brasília, né? Porque as pessoas acabam pensando no carnaval enquanto um instrumento de cultura, né? Mas muita gente não sabe o que está por trás e a importância de se defender esta bandeira lá, né, lá dentro no mesmo do poder. No legislativo, seja no executivo, enfim. Nós também temos e devemos ter voz dentro do centro do poder, como você mesmo disse. Por isso que o pessoal pergunta onde é a sede da FENASAMBA. O pessoal me vê em São Paulo, me vê na UESP, né? Lá é uma sede, vamos dizer assim, como eu moro em São Paulo, né? A gente usa lá como espaço de sede. Mas a sede da federação, e a gente está quase para ter uma sede mesmo, ter um prédio, ter uma coisa lá em Brasília. A nossa sede oficial é na sede da ARUC, que é a maior escola de samba de Brasília, uma sede gigantesca. Mas o nosso CNPJ é em Brasília, justamente para a gente ficar perto. Eu vou, cada 2 meses, 3 meses, eu vou para Brasília e lá a gente constrói políticas. Nós estamos construindo um GT de carnaval com o Ministério da Cultura. Já tem uma lei que foi sancionada pelo presidente Lula e essa lei ela garante que o Estado brasileiro e os outros entes estaduais propaguem e dê condições de manutenção do carnaval brasileiro. Então, assim, hoje não se pode destruir um evento carnavalesco, porque hoje as escolas podem entrar na justiça contra a prefeitura, né? O Carnaval de Brasília voltou com essa lei. Então acaba garantindo, né, a manutenção. Que bacana. E para mais do que isso, nós estamos gestando um projeto de lei para a criação de um fundo exclusivo para o carnaval, em cima da venda de cervejas e bebidas alcoólicas como um todo. Com isso, o carnaval ele acaba tendo possibilidade de ele gerir, dele ter um recurso independente de se a prefeitura vai bancar ou não. Porque às vezes a gente acaba vendo, né, nas mudanças de gestões, principalmente das prefeituras, o prefeito A gosta de carnaval e o B não gosta. Sim. Não gosta porque por questões ideológicas, religiosas, seja lá o que for. E aí acaba com o carnaval do nada, né? A gente tem um exemplo aqui em São Paulo, tem várias cidades que eram fortíssimas. Sorocaba.
Pois A é. cidade, o prefeito até foi afastado do cargo. Agora. Mas é uma cidade que acabou com uma tradição carnavalesca. No ABC, Né? O a ABC gente tinha todo ABCD, não né? tem Tinha mais. Diadema, Mauá até, Guarulhos. Guarulhos, essa região mogiana, que vai aqui da Zona Norte, de Guarulhos, até ali, as cidades que fazem fronteira com a Zona Leste não estão tendo carnaval. A região aqui de Osasco, Barueri, acabou. O ABC todo Nossa, muito não tem triste mais desfiles de carnaval. Enfim, então é uma série de cidades que hoje não tem, por vários processos, a maioria preconceituosos, né? E acabaram com seus desfiles. Então a gente está lutando para que essas cidades e outras possam ter carnaval a partir de um recurso, de um fundo, né? Como tem vários fundos aí, até os bancos tem um fundo aí, teve esse banco aí, Master aí, e tem um fundo garantidor que vai dar ali pelo menos uma parte de condições para as pessoas não perderem dinheiro. Então a gente está lutando hoje, nesse momento, muito para que esse fundo seja instituído, né? E a gente possa ter a garantia financeira para os desfiles de escola de samba se manterem. Então, a FENASAMBA hoje ela constrói essas questões e aproxima os carnavais. Hoje as pessoas falam É muito legal muito isso. assim, de carnavais de outras regiões. Esse visitam. diálogo entre as Hoje há um regiões diálogo, é muito bacana. Isso foi construído, não quero aqui nos colocar nessa posição, mas, de fato, a FENASAMBA foi que deu luz, né? Ela não é tão conhecida do povão, né? Mas entre os entes que organizam o carnaval e as pessoas que pensam o carnaval, a FENASAMBA hoje foi um processo de abertura de olhos para outros lugares. Você entendeu? Porque a gente fica muito nesse eixo Rio-São Paulo, ok, mas se conhece o Carnaval do Sul, se conhece as escolas de samba do Espírito Santo, e aí acaba parando por aí. E a gente não imagina, né, que tem outros carnavais que são muito interessantes. No Mato Grosso, por exemplo, que eu tive a oportunidade de conhecer. Carnaval de Natal, que eu também tive a oportunidade de conhecer. O pessoal acabou conhecendo um pouco mais, o Carnaval de João Pessoa, da Paraíba. Olha, né, que foi Enredo da Dragões da Real, em 2023 ou 2024, não lembro qual foi o ano. E tem um outro processo que a gente está construindo, que eu acho muito importante a gente falar. Hoje, os grandes... Carnaval, principalmente do Rio de Janeiro, tem feito muitas ações dos chamados enredos CEPs, homenageando pessoas, homenageando cidades. Na verdade, pessoas através das cidades através das pessoas. E as escolas de samba estão participando disso. Então, não é só uma prefeitura, um governo do estado, como o Amapá está ajudando a Mangueira com o enredo do Sacaca, né, que era um personagem do carnaval. É o carnaval no meio do mundo, não é? No meio do mundo. Que passa bem na ali linha linha do Equador, né? E tem uma série de imóveis exatamente na linha, e o sambódromo está nesse, porque lá tem sambódromo. Entendi. Tem um estádio de futebol, que é dividido uma parte no hemisfério norte e outra no hemisfério sul. E o sambódromo também está nessa mesma linha, né? Então, o sambódromo de Macapá, ele divide também. Olha, uma parte no hemisfério, outra parte é no outro. Então, o que eu quero dizer? Que as escolas de samba, que as ligas, têm participado dessa construção. Então, de uma certa forma, são trocas de saberes. Isso está sendo com a Mangueira, com a Lesap, a Lesap também participou da fundação da FENASAMBA. Então, as escolas de samba estão participando dessas trocas, né? A Grande Rio, ano passado, com Pará, né? Inclusive ganhou um samba de uma escola de samba do Pará, Boli Boli. E esse ano, a Grande Rio, de novo, com
com Pernambuco, com a participação também da Liga e das escolas de samba. Que bacana. Né? Então, assim, são construções que a FENASAMBA tem participado ou lateralmente ou totalmente dentro, que são processos que aproximam os carnavais. E o mundo também, né? Porque também hoje a gente Pois é, você andou também por aí. a gente tem andado para fora. Foi uma coisa que a gente fez a partir da pandemia, quando a FENASAMBA iniciou diálogos, né? A gente fazia lives, né? A gente podia nos reunir. Que acabaram encurtando essas distâncias também. Encurtaram. E uma dessas lives, a gente começou a pensar como é que estão os brasileiros fora, como é que está o mundo do carnaval fora. E aí a gente começou a conectar outros países. Isso criou uma rede que a FENASAMBA participa. Estamos construindo um documento. Então, nós estamos construindo essa rede. Começamos com a Colômbia, Argentina, Uruguai, na verdade chegou o Uruguai agora, França. E nesses dias que nós estamos aqui gravando, nós estamos recebendo uma delegação da França. Olha só. Que vai desfilar no Rio de Janeiro, ou está desfilando, nos mini desfiles da Liga RJ, lá na Cidade do Samba. Que bacana. Isso faz parte de um acordo que nós fizemos com a Federação Francesa de Carnaval. Né? Lá estão desfiles na Champs-Élysées, no primeiro final de semana de julho. E nós vamos levar, já éramos ter levado esse ano e tal, mas transferimos para 2026 um grupo lá de 50, 60, 80 pessoas que vão desfilar dentro desse carnaval. E é isso que a gente tem construído para a gente também criar um pensamento das escolas de samba no mundo, enfim. Né? É algo que a gente, quem sabe, no futuro a gente não tem um organismo mundial de escolas de samba. Né? Não, tomara que tenha. Leigamente falando, se você tivesse que falar para alguém que não é do nosso universo do carnaval, que não é do universo das escolas de samba, qual é a importância de uma escola de samba e dos desfiles carnavalescos? Eu quero saber, além dessa questão do produto cultural, né? O que gera, o que move? Escola de samba é um espaço, Daniela, de vivências, de conhecimentos. Então, a gente aprende uma vida social de uma forma quilombada, como falado hoje, né? Porque a escola de samba ela tem uma forma de educar, né? Através do lúdico. Então, a gente aprende o nosso interior, né? Das coisas que aconteceram no nosso país, aprende culturas diferentes, aprende respeitos diferentes, né? Numa escola de samba, ela cabe todo tipo de gente. Cabe eu, que sou gordinho. Democrática, né? Cabe o branco, cabe o mais velho, cabe aqueles que têm... cabe o homossexual, a lésbica, enfim. Cabe todos. Isso a gente aprende... dentro da escola de samba. Então, a escola de samba ela aprende vida. Né? Como eu falei no começo da nossa conversa, eu também sou da prática do estádio de futebol, da torcida, joguei bola, tive tio que foi profissional, eu adoro esporte, viajei o mundo. Eu viajei o mundo para carnaval e para futebol também. Sim, sim. Né? O lugar mais longe que eu fui no mundo foi por causa do Corinthians. Né? Eu fui para o Japão ver o Corinthians jogar. Mas a escola de samba, as entidades que são do futebol, que tem uma outra cultura, às vezes até um pouco mais violenta e tal, com coisas da sociedade, mas que entram do carnaval, uma coisa é você falar do Gaviões da Fiel dentro do carnaval. Foi a minha primeira entidade que desfilei. Outra coisa é você falar do Gaviões fora. Mancha Verde, muito mais. Você entendeu? A Dragões da Real... Tem pessoas, você não fala que a Dragões da Real
ela nasceu de uma torcida de futebol, muita gente nem sabe. Sim. Você entendeu? Então, a gente, como meu pai falava, para mim, para participar do carnaval e ser da UESP, é uma escola de vida. Eu aprendi a viver, aprendi a trabalhar, a pensar o mundo. A minha família, né, minhas filhas nasceram com essa cultura do carnaval, vivendo isso. E eu acho que é a forma mais capilar, não só do ponto de vista geográfico, né, mas capilar do ponto de vista da forma que ela penetra na sociedade, de estrutura social. A escola de samba é uma estrutura de vivência social. E isso nenhuma outra cultura tem de uma forma tão estruturada como a escola de samba. E é a minha vida, é o que eu sei fazer, o que eu amo. Eu não tenho dúvida que você é completamente apaixonado. Nós somos. Somos. Né? Nós somos. Nós somos amantes do carnaval. Nós somos totalmente amantes do carnaval. Totalmente. Infelizmente, o papo tá bom, mas a gente tem um tempo. A gente está caminhando aí para a nossa reta final. O que você ainda não viu dentro do carnaval brasileiro que você gostaria de ver e principalmente que você gostaria de participar da realização? Nossa, uma pergunta difícil, né? Eu já vi muita coisa. E já realizou muita coisa também. Eu queria voltar a ver. Esses dias nós fizemos um post na Fena Samba sobre a questão racial, né? No carnaval. E não é nada contra brancos ou contra outros tipos de pessoas da sociedade que entram dentro do carnaval. Mas inclusive, os personagens, os líderes brancos, e eu conversei outro dia isso com a Solange, elas sofrem porque elas fazem uma cultura negra. Então, um presidente branco, ele sofre um preconceito pela cultura que ele está fazendo. Não talvez pela pele dele, mas pela cultura que ele está produzindo. Então, eu queria ver um samba hoje, como a gente via no final dos anos 70, anos 80, com uma participação mais livre, com os casais dançando mais tranquilos, sem as amarras de uma coreografia. Eu queria que o povão, que vai nos ensaios técnicos, estivessem também no desfile oficial. Porque hoje o que a gente vê nos desfiles é essa coisa da camarotização do carnaval. Então, são pessoas... Eu fui no Rio de Janeiro e eu fiquei triste, assim. Muita gente, eu acho que do ponto de vista, um ingresso ali, logicamente que eu não comprei, mas ali um ingresso era R$7.000. Sim. O camarote tinha tudo, conforto, shows. Mas o desfile, as pessoas não estavam nem assistindo. Então, quem ama o carnaval, de fato, não estava ali naquela avenida. Uhum. Quem ama o evento, badalado, com uma camisa, assistindo o show, estava lá. E eu queria que o carnaval incluísse de novo essas pessoas, né? Não só nos ensaios técnicos, ensaios de rua, mas estivesse também no desfile. E que o desfile fosse mais compreensível de novo, né? Desde das estruturas de enredo, para quem está desfilando, para quem está tocando. Eu toco. E hoje você precisa ser quase um músico para tocar, excesso de convenções, de arranjos, de não sei o quê. E eu acho que o samba ele pode ser levado mais de uma forma simples, né? Como a gente se reinventa, eu acho que isso vai ter. Uhum. Eu só espero que a gente consiga ver isso. Sim. Né? Não seja de outras gerações. Sim. E aí é isso. Porque eu já vi tudo quase de samba. Tudo. Nós temos uma vontade de inovar, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem saudade de algumas coisas mais coisas. simples, né? E
eu acredito ainda num meio termo. Sim, né? Eu sim. ainda sonho com isso e eu acredito que você também. Você está falando em meio termo, né? As coisas estão tão avançadas que se um meio termo já tá resolveria. É já dá uma aliviada, né, no coração um pouquinho, né? Obrigado, viu? Obrigado por ter esse diálogo tão gostoso e estar aqui nesse estúdio com amigos, com você, enfim. Parabéns, viu? Parabéns e vida longa aí pros podcasts aí do Amantes do Samba. Olha, eu tô assim felicíssima de estar aqui hoje, de enxergar novas possibilidades para o carnaval que até mesmo nós sambistas, pela nossa correria do nosso dia a dia, a gente acaba não conhecendo e não sabendo. Como eu disse no começo, nós temos orgulho danado do que você está fazendo, não só você, mas toda a diretoria da FENASAMBA, e também da forma como os carnavais de outras cidades estão conversando e a forma como esses carnavais estão crescendo. Eu acredito que se o carnaval é a nossa maior manifestação cultural, nada mais justo que todas essas cidades sejam vistas e sejam reconhecidas com tal importância. Então, vida longa, FENASAMBA. Espero que várias cidades se filiem e conheçam o trabalho de vocês, que anualmente fazem aí o CONASAMBA, né, que é o congresso de vocês. O CONASAMBA vai ser em São Paulo, em 26, tá? Uau! Agradecemos! Muito bom! Infelizmente, esse ano não pude estar em Santa Catarina. Mas vai estar em São Paulo. Estarei. É um desejo meu e vai ser uma realização ter você com a gente. Estarei, se Deus quiser. E que você que está nos assistindo, que de repente é de outras cidades, que é de outros carnavais, que tem o interesse de conhecer a FENASAMBA, procure a FENASAMBA no Instagram, nas redes sociais, para vocês realmente conhecerem esse trabalho, que é unificador e que une realmente todas as almas sambistas do nosso país. Caxito, muito, muito, muito obrigada pela sua presença. Espero que você tenha um maravilhoso carnaval, que venham muitas viagens por aí e que, principalmente, você faça muitas realizações. Obrigado, Daniela. Prazerzão estar com você. É um papo super gostoso. Falei de tudo, mesmo tendo as minhas dificuldades. Conseguimos no tempo. E acho que deu no tempo, mas foi muito bacana. Fico até triste de a gente poder acabar, né? Quando o papo é bom, a gente fica triste quando ele acaba. Mas valeu e estou sempre à disposição e estamos juntos, sempre. Muito obrigada pela participação de vocês, por estarem conosco em mais um podcast do Amantes do Carnaval. Este ano, essa nova temporada, eu tenho certeza que você vai amar não só essa conversa com o meu amigo Caxito, mas as outras que virão. Vem com a gente esse ano, porque vai ser maravilhoso. Um beijo, galera. Valeu!